Oi, tudo bem? Eu sou João Pedro Padula, fui convidado pela ZUP para fazer esse Chap Talk. Sou um psicanalista, psicólogo de formação e um artista visual amador. Estou aí com uma parceria e representação com a Galeria Callisto, vendendo alguns prints e vendo também alguns originais pelo Instagram, que é Padula, @PadulaArt. E eu queria conversar um pouco sobre psicanálise e criatividade, que foi um convite aí do pessoal da Pixel. Foi algo que eu já havia pensado bem pouquinho, mas quando eles convidaram eu tive que me colocar a pensar um pouco qual articulação eu poderia fazer. E bom, acho que só para contar um pouquinho da minha história, a arte e a psicanálise elas convergem bastante na minha história. Fui num trabalho na clínica, e no contato com uma criança que não falava, só desenhava, em que eu comecei a desenhar, então foi mais velho que eu comecei a desenhar, e por conta da clínica psicanalítica. E por muitas vezes a arte, o desenho, a pintura surgiram na clínica como um recurso muito importante, com algumas crianças às vezes pela via da expressão, mas também para alguns adultos, como um certo anteparo para que assuntos mais delicados pudessem ser tocados em algumas ocasiões. Acho que desde então, já vai fazer quase 10 anos desde que eu comecei a desenhar e pintar e começar a aprender. Foi algo que eu nunca fiz um curso, então foi algo muito amador, assim, foi aos trancos e barrancos que eu fui aprendendo. E no meio disso eu construí alguns processos criativos que foi só com o convite do pessoal da Pixel que eu pude repensá-los, voltar nele, pensar toda essa construção que eu fiz ao longo desse tempo, especialmente nesses últimos anos em que eu tenho tentado aí formalizar um pouco mais esses processos, né, postar mais, né, ir um pouco mais a público com o meu trabalho. E eu queria também trazer algo da psicanálise, né? Que eu, na hora, com o convite, eu pensei no conceito de associação livre, que é a regra fundamental da psicanálise. É uma regra que ela surge no campo psicanalítico com Freud, na medida que ele está criando a psicanálise. Ela é um elemento essencial para a invenção e criação da psicanálise como ela é hoje praticada nos consultórios e provavelmente vai continuar desse jeito. O Freud ele atendia uma paciente, uma histérica, que tinha uma série de sintomas corporais, conversivos, que não tinham nenhuma explicação orgânica, e em um determinado momento ele ainda praticava o uso da hipnose para tratar esses sintomas. Então, sob hipnose, com alguns comandos e à base da sugestão, ele remetia esses sintomas, mas com essa paciente isso não dá muito certo, porque à medida que ele remete a um sintoma, outro surge no lugar, ela também não era uma pessoa muito fácil de ser hipnotizada, o Freud não era um bom hipnotizador, e então ela faz uma coisa muito indelicada e ela pede para o Freud ficar quieto e parar de falar. E aí surge uma das regras fundamentais da psicanálise, que é um pouco nesse, vamos dizer, de uma linguagem muito comum, esse cala-boca que essa paciente dá no Freud, e que ela pede que ele só escute, que ela possa falar. E ele topa isso, né? O Freud ele sempre teve essa escuta muito rápida e muito importante dos seus pacientes, então ele topa isso e começa só a escutar. E o que ele vai descobrindo é que à medida que ela vai falando livremente, ela vai conseguindo recordar as cenas traumáticas nas quais os sintomas haviam se montado na primeira vez, e os sintomas eles começam a cair, eles começam a ser remetidos e eles não retornam, né? E é nesse percurso que a psicanálise ela vai virando a psicanálise, né? Ela vai saindo do método hipnótico e catártico e vai indo para o que a gente conhece até hoje, que é isso do deitar-se no divã, falar livremente, poder se escutar com alguém atrás do divã, às vezes fazendo algumas intervenções, mas muito em silêncio, né? Para que a pessoa falando se escute, né? E posteriormente, ainda um pouco nesse começo da psicanálise, o Freud ele era um leitor muito assíduo de poesia. Ele escreve um texto muito importante em 1907, se eu não estiver errado, que é Escritos Fantásticos e Devaneios. Eu não estou muito bem lembrado do nome agora, mas em que o que ele fala basicamente nesse texto é que há alguma coisa muito incomum na criação e no processo criativo entre o poeta,
o adulto que devaneia e o brincar da criança. Ele tenta juntar esses três fazeres. Eu fiquei pensando que isso também dá para pensar na pintura e no desenho, né? Não dá para excluir, porque ali o Freud está basicamente falando sobre como a gente cria as coisas, né? E o que ele vai falar, ele pega desde o brincar da criança, o brincar quando a criança brinca de ser adulto, ela brinca de ser astronauta, ou as crianças em grupo formam um sistema fechado, um jogo. O que elas estão fazendo é construir uma realidade compartilhada, mais fechada, que não condiz com a realidade da qual elas vivem, né? Então há esse mecanismo psíquico no qual você projeta uma realidade que você quer para você, né? Que você quer fantasiar ali, você quer brincar com aquilo, né? O Freud vai falar que os adultos param de brincar em algum momento, conforme você vai amadurecendo, né? E você vai tendo que responder às exigências da nossa cultura, mas algo disso se preserva no psiquismo adulto, que é o devaneio, né? O ato de ficar devaneando, de ficar fantasiando coisas que não condizem com a sua realidade, tem a ver com isso do brincar, né? Com isso que você projetar uma realidade mais prazerosa, na qual você constrói a si mesmo de um outro jeito, constrói a sua realidade de um outro jeito. E aí o Freud vai finalizar esse texto falando que é a mesma coisa que um poeta faz. Um poeta ou um escritor que cria algo de ficção. E aqui eu extrapolo dizendo que é a mesma coisa que um pintor, um desenhista faz também quando ele está no seu processo criativo. Ele está construindo um mundo próprio no qual ele consegue transmitir algumas ideias e que envolve um certo fazer e brincar ali. Além disso, o Freud diz uma coisa muito bonita nesse texto, que isso é basicamente o que ele vai depois definir como o desejo, né? Esse movimento de você projetar algo tem a ver com o percurso, né, de um desejo, né, de um querer. E é exatamente isso, o desejo, que está contido nessa projeção, nessa construção dessa realidade imaginativa, né, do fantasiar, que alinhava na nossa experiência psíquica o tempo. Então ele alinhava o passado, o presente e o futuro. Então quando uma criança está se projetando como adulta, ela está alinhavando o tempo, quando um adolescente está fazendo isso, né, do que eu quero estudar, do que eu quero ser, a gente está o tempo inteiro alinhavando a partir do desejo o nosso tempo, né, a gente está se construindo o nosso ser no tempo, né. Então acho que esses são dois eixos fundamentais que eu acho que a psicanálise pode oferecer para a gente pensar os processos criativos, porque acho que quando a gente está criando, a gente está pensando isso, né, a gente está tentando a gente está atravessado por experiências e como a gente vai dar conta dessas experiências, de como a gente vai construir algo a partir dessas experiências. E aí envolve um certo fantasiar, aí envolve um certo desejar e uma certa construção do qual a gente vai projetando certas ideias no tempo e que também acaba envolvendo uma certa transmissão disso para um espectador. Acho que eu fui tentando incorporar isso nos meus processos, então em alguns quadros no qual eu pego experiências nas quais eu passei, ou eu pego frases de dicionário, ou eu pego notícias, e a partir disso eu vou construindo no fluxo do meu pensamento o que vem, e eu vou construindo certas imagens. Ou, por exemplo, eu pego um papel em branco, faço um traçado livre a lápis, e a partir desse traçado eu vou tentando juntar pedaços de corpo, né? Então eu desenho uma mão, aí eu desenho um pé, aí eu desenho uma cabeça, e eu vou juntando esse corpo, o que faz um corpo totalmente não proporcional, mas acho que tem essa ideia de poder construir uma imagem mais fluida, né? De você poder se perder um pouco na sua associação, né? E a partir disso construir imagens um pouco oníricas, um pouco sobredeterminadas, muito condensadas de significados, ou seja, numa mesma imagem você consegue extrair muitas significações. Eu acho isso muito bonito porque é nesse momento que, quando a gente está olhando o nosso trabalho depois de ter criado, né? Ou alguém vai olhar, às vezes a pessoa pensa uma coisa totalmente diferente a partir do seu trabalho do que você tinha pensado, né? Porque acho que são imagens que levam a isso, né? Elas têm esse propósito. Eu acho que essas imagens são muito potentes. Acho que também com esse convite eu fiquei pensando muitas referências, né? Os artistas que ao longo desses anos eu fui olhando e tentando me apropriar, dar uma roubadinha ali, né? Para poder aprender e criar meus processos, né? Então acho que tem alguns artistas muito bacanas de a gente poder olhar, né? Um desses trabalhos é o da Dana Schutz. Tem até um vídeo no YouTube, quem quiser ver, que ela descreve o processo criativo dela. É muito interessante porque ela faz um uso muito interessante das palavras. Por exemplo, tem uma tela muito gigantesca dela, que eu acho que está exposta no Museu de Arte Contemporânea de Nova York, se eu não estiver errado, em que ela pega a palavra gravidade.
e ela constrói a imagem de uma figura feminina, de uma mulher, colada no chão por fita crepes, né? E que ela brinca com essa noção de gravidade, né? Que é aquilo que prende a gente no chão, e ela coloca uma mulher que está quase prestes a escapar, né, do chão. Que é uma artista bem legal. Tem um outro quadro dela muito interessante, que ela constrói uma briga de elevador, que ela vai construindo vários elementos dessa briga, que você bate o olho, você sabe que é um elevador, você sabe que é uma briga, mas quando você para e presta atenção em cada elemento, você não consegue construir essa gestalt, essa imagem total. Também tem uma outra pintora norte-americana, que é a Nicole Eisman, que também constrói a partir de cenas e vivências dela. Ela tem um trabalho com a monotipia, mas também com a pintura a óleo, em que ela constrói também essas cenas a partir de vivências, né? Em que ela consegue construir imagens muito oníricas, assim, muito condensadas também de significados. E que, por ser uma pintura lésbica e queer, ela consegue tocar em assuntos políticos carregados de um certo humor ali, que é algo também muito interessante. Também, para não falar de artistas também aqui do Brasil, tem o trabalho também muito interessante do Rodrigo Branco, que é um artista visual que reside aqui em São Paulo, se eu não estiver errado, que também tem um trabalho com o uso das cores e com a construção de elementos, de como você vai podendo combinar no seu processo, que vale a pena checar. Também tem um trabalho do argentino, que também reside agora no Brasil, o Tech Fase, que vale muito a pena de conferir. Que também constrói com as cores primárias, mas que vai construindo a partir de cenas que vive. Então fui tentando aqui pensar algumas das minhas referências, mas pensar referências que trazem isso, a questão da associação livre dentro do processo criativo, né? Mas essas interlocuções entre arte e psicanálise, elas são muito mais antigas. Por exemplo, no modernismo, quando você vê um trabalho do René Magritte ou do Dalí, você está entrando em contato com artistas que beberam muito da psicanálise e desse conceito de associação livre para pensar como construir uma tela, por exemplo, quando construir uma intervenção, uma performance, uma fotografia, uma escrita. E bom, acho que para além disso, também tem um conceito muito interessante na psicanálise, que é o de construção, que é um conceito que talvez nem chegue a ser um conceito, mas é a partir de um texto mais do final da obra do Freud, em que ele vai falar que tudo que se faz numa análise é uma construção, né? Você constrói um jeito de ver, você constrói um certo saber, né? E eu acho que também é algo que, à medida que a gente se entrega a um fluxo de associação livre, num processo criativo, à medida que a gente se deixa levar um pouco por esse fluxo, a gente vai aos poucos sacando, né, o que a imagem pede da gente. A gente vai fazendo esse processo depois de construção, né? Então, às vezes, a gente faz algumas formas elementares, a gente só tem uma ideia, a gente faz alguns rabiscos, mas aos poucos a imagem vai se montando, a gente vai vendo que ali precisa de um laranja. Ali numa sombra você precisa pôr um azul, e você vai pôr um azul porque você está construindo uma imagem que você quer que tenha um certo afeto ali expresso, né? Então tem algo que não é prêt-à-porter, assim, né? Não é antes que você vai conseguir imprimir aquilo no papel ou na tela, né? É uma construção em tempo inteiro em que você tem que ir e voltar com o seu olhar para o trabalho, né? E se deixando um pouco, né? Se liberando de que você precisaria fazer aquela ideia que estava na sua cabeça desde o começo, né? Porque você não precisa, né? Você pode livremente ir construindo a partir dela, e normalmente às vezes a gente consegue um resultado muito mais interessante quando você se deixa cair nesse fluxo do que quando a gente fica ali meio emperrado tentando fazer exatamente o que está na nossa cabeça, porque ficaria perfeito. Normalmente esses momentos são os momentos que a gente trava, né? Bom, espero nesse curto tempo ter conseguido transmitir alguma coisa sobre as relações que eu tenho conseguido fazer entre psicanálise e arte. Queria agradecer muito o convite da Pixel Show, da revista Zup, e também pedir para que me sigam nas redes sociais. No Instagram eu estou como @padulaarte, fica com 2 As, então Padulaarte, com T mudo. E também chequem o Instagram e o site da Galeria Calisto 36, GC36. Lá vocês vão encontrar vários prints de trabalhos meus e algumas séries que eu venho sempre atualizando lá. E bom, acho que é isso. Obrigado.